vossas Bíblias no livro de Números, Números capítulo 13. O livro de Números fica no Velho Testamento. Você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Levítico, Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Nós estamos na campanha intitulada Combatendo as Fake News. Semana passada, a evangelista Patrícia trouxe uma palavra de Deus aqui aos nossos corações, onde ela compartilhou sobre o Senhor Jesus quando ressuscitou. A Bíblia diz que os soldados receberam dinheiro para mentir, dizendo que o corpo do Senhor Jesus Cristo havia sido roubado, que o corpo do Senhor Jesus Cristo havia sido levado pelos seus discípulos, para que as pessoas não acreditassem na ressurreição do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas até hoje, muitos judeus, eles não acreditam na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitos judeus não acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque foi inventado uma fake news. Os soldados receberam dinheiro. Tem muitas pessoas que não acreditam, porque pessoas mentiram, pessoas receberam dinheiro para mentir. E é importante que você entenda que Jesus ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? Diga comigo, diga: Ele ressuscitou, Ele está vivo. E não vai ser uma fake news, não vai ser uma mentira contada que vai impedir que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, amém? Então, se você deseja ouvir a mensagem, uma mensagem poderosa da evangelista Patrícia, está no canal no YouTube, o canal Livres para Adorar. Você pode pesquisar lá, canal Livres para Adorar, tem essa mensagem lá e você vai ser tremendamente abençoado. Números capítulo 13, quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também vou morar no céu. Todos acharam? Vamos ler o verso 25. Números capítulo 13, verso 25, diz assim a palavra de Deus: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e os mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak. Agora o verso 32, o mesmo capítulo 13, o verso 32, diz assim a palavra de Deus: e inflamaram, fizeram o quê? Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores. Olha o que eles estão dizendo: que a terra consome, ou seja, come, devora, mata os moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. Curve sua cabeça, feche os teus olhos e repita assim comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, é o que eu oro, e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu tenho compartilhado frequentemente que o grande segredo da vida está em saber o que é falso e verdadeiro. Se você quer ser feliz nessa vida, você precisa descobrir o que é falso e o que é verdadeiro. E o mundo que nós vivemos, a maioria das coisas são o quê? São falsas. Pessoas, amizades, relacionamento, dinheiro falso. Já imaginou? Tantas coisas falsas que tem neste mundo. E principalmente as notícias. Eu não sei se você sabe,
Mas nós vamos ser julgados, a raça humana, os seres humanos vão ser julgados por aquilo que eles escolheram. O juízo final é para tratar das nossas escolhas, daquilo que você escolheu. A pessoa vai ser julgada pelas escolhas que ela teve nessa terra. E se você tem uma notícia errada, você vai fazer uma escolha errada. Se você tem uma informação errada, a probabilidade é que você tome uma decisão ou faça uma escolha errada. Se você é vítima, se você é alvo de uma fake news, tudo indica que você vai cometer um erro, que você vai tomar uma decisão errada. Então o grande segredo da vida é saber o que é falso e verdadeiro. E a Bíblia nos conta aqui a história do povo de Israel. O povo de Israel, eles estão vindo do Egito, estão saindo do Egito, estão sendo libertos por Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Só que agora eles estão próximos de conquistar a terra que Deus havia prometido. Eles estão próximos de tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. E que terra era essa? Canaã, a terra que manava leite e mel. Estava próximo de conquistar a promessa de Deus. E Moisés então envia 12 espias. Quantos espias Moisés envia para espiar essa terra? 12. Por que Moisés envia 12 espias? Para eles verem como era a terra, para eles darem informação dessa terra. Só que quando os espias retornam dessa terra, dos 12, 10 voltaram com uma notícia negativa. 10 espias, dos 12 que foram espiar a terra, 10 voltam com relatório ruim. E o pior disso, eles inflamaram. O pior disso é que eles fizeram uma fake news, inventaram uma mentira. Por quê? Porque eles disseram que a terra que tinha visto era uma terra impossível, difícil de conquistar. Eles disseram, não tem como nós conquistarmos essa terra. Eles disseram, a terra que nós vimos é terra que consome os seus moradores, é terra que mata o povo. Eles colocaram medo, colocaram pavor no povo de Israel. E devido a essa notícia mentirosa, devido a essa fake news, a Bíblia diz que o povo de Israel começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. O povo disse, é melhor a gente voltar para o Egito. O povo disse, por que Deus nos tirou do Egito? Por que não deixou a gente morrer no Egito? Se você for ler depois do capítulo 14, o povo está dizendo isso. Por que Deus não nos deixou morrer no deserto? Porque uma notícia ruim, uma notícia mentirosa, fez com que o povo temesse, fez com que o povo perdesse o alvo, a promessa de Deus. Uma notícia mentirosa fez o povo querer voltar para trás. O povo rejeitou a Moisés. A Bíblia diz que o povo então decide levantar um novo líder para levar eles de volta para o Egito. Olha o retrocesso, olha o retrocesso, olha o atraso na vida desse povo, por conta de uma notícia fake. Eles abandonaram seu líder, eles rejeitaram Moisés, e Deus ficou irado. A Bíblia diz que Deus fica irado, e Deus então decide destruir aquele povo, e Moisés clama a Deus. Moisés diz, Deus, tem misericórdia, não faça isso, Deus, tem compaixão. O que é que vão dizer as outras nações? Que o Senhor te libertou o povo para matar eles no Egito. Não tenha misericórdia. E devido Moisés ter orado, Deus teve misericórdia daquele povo. Diga amém por isso. Só que aquele povo que acreditou na fake news não herdou a terra prometida. Somente Josué e Caleb, de milhões de pessoas que estavam ali, somente Josué e Caleb que herda a terra prometida. Somente Josué e Caleb que entram na terra prometida. Por quê? Porque o povo acreditaram em uma notícia falsa, rejeitaram Moisés, rejeitaram a promessa de Deus. E quando você acredita em uma notícia falsa, quando você acredita em uma notícia mentirosa, você pode rejeitar a igreja que Deus te ajudou, te libertou. Você pode rejeitar o seu líder, você pode querer voltar para o mundo por conta de uma notícia falsa. Quantas pessoas eu já vi voltar para o mundo
Quantas pessoas eu já vi abandonarem a igreja, rejeitarem o seu pastor por conta de uma notícia mentirosa ou uma fake news? Quantas pessoas eu já vi perderem as promessas de Deus por conta de uma notícia falsa, por acreditarem em uma notícia mentirosa? E o que eu quero que você entenda, a minha mensagem hoje é sobre o discernimento. Diga comigo, diga discernimento. Para que você não acredite em uma notícia falsa, você vai precisar de quê? Discernimento. Eu não sei se você sabe, mas o discernimento é um dom de Deus. Diga amém por isso. Diga comigo, diga, o discernimento é um dom de Deus. Discernimento é um dom de Deus. Porque muitas vezes você vai ficar sem saber se o que falaram para você é verdade ou mentira. Muitas vezes você não sabe se aquela pessoa é confiável ou não confiável, e você fica em dúvida. E muitas vezes você erra, você acredita em fake news, porque você não tem o dom do discernimento. Porque a pessoa que tem o dom do discernimento, ela não é enganada. Diga amém por isso. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Os 9 dons, o dom do discernimento está lá. E Paulo disse: tem alguém na igreja profetizando, se tem alguém na igreja dizendo que Deus falou, que Deus mandou, que tem alguém com dom de discernimento, para saber se é Deus, ou se é o diabo, ou se é a própria pessoa. Porque nem tudo que alguém diz, Deus manda te dizer, ou Deus está falando, é Deus. Porque tem muitos falsos profetas, tem muitas pessoas falando em nome de Deus, e em Deus coisa nenhuma, porque Deus não falou. Tem muitas pessoas sendo usadas pelo diabo, tem muitas pessoas falando do seu próprio espírito, dizendo que é Deus, e muitas vezes não é Deus. E tem muita gente enganando, e sendo enganada, e acreditando em fake news. E eu quero que você entenda, para que você não seja enganado, você vai precisar do dom do discernimento. Bispo, e o que o dom do discernimento vai me ajudar? O que o dom do discernimento me ajuda? Ajuda você não ser enganado. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o dom do discernimento, ele serve para que você não acredite em falsas doutrinas. O dom do discernimento serve para que você não acredite em falsas doutrinas. Existem muitas heresias no mundo que vivemos. Existem muitas falsas religiões. Existem muitas doutrinas enganosas e que estão enganando muitas pessoas. Existem pessoas que estão sendo enganadas por falsa doutrina. E João diz: aquele que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus é mentiroso. Aquele que não conhece Jesus, não reconhece Jesus como Filho de Deus, está mentindo. E tem muitas religiões que não reconhecem Jesus como Filho de Deus. E se você tem um dom do discernimento, você não vai ser enganado por falsas religiões. Se você tem um dom do discernimento, você não vai ser enganado por falsas doutrinas, por dogmas humanos, por coisas do homem. Ah, porque isso pode, isso não pode. Tem coisa que não está na Bíblia, a pessoa coloca. E quantas pessoas aqui nessa cidade, eu já vi pessoas saindo do nosso meio e participar de uma religião, de uma doutrina, onde eles não reconhecem Deus, não reconhecem o Espírito, não reconhecem a Trindade. Eles só reconhecem Jesus, mas não reconhecem o Pai e o Filho e o Espírito. Uma doutrina que diz que o pecado de Eva foi porque ela teve relação sexual com a serpente. Dá para acreditar? Mas infelizmente teve gente que saiu do nosso meio acreditando nessas falsas doutrinas. Por quê? Faltou o dom do discernimento. Faltou o dom do discernimento. Faltou a pessoa discernir. Faltou a pessoa entender: puxa, isso aqui é mentiroso, isso aqui é enganoso. E quantas pessoas aí, eu quero passar um estudo para você. Senta lá com estudo, aí tal e tal e tal. E agora, qual é a religião verdadeira? Porque eles querem que você acredite. Porque o diabo, querido, ele não vai usar outra coisa a não ser a própria palavra de Deus para enganar muitas pessoas. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra de quem? De Deus. Ele disse: está escrito, e realmente está escrito, que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Pula daqui, porque você não vai acontecer nada a você.
E Jesus também rebateu ele com uma palavra. Jesus disse também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Diga amém por isso. Ele sempre vai usar a palavra de Deus. Ele disse para Eva: foi assim que Deus disse? Ele não estava dizendo: ó, Eva, eu estou dizendo para você que Deus está errado. Não, ele jogou dúvida usando a própria palavra de Deus. E quem tem o dom do discernimento não é enganado por falsas doutrinas. Diga amém por isso. Agora ouça, o dom do discernimento é um dom. Eu não estou falando aqui de percepção humana, estou falando do dom, porque a percepção humana te engana também. Eu estou falando do dom. O dom do discernimento vai ajudar você a identificar quando alguém está mentindo para você. A Bíblia diz que Safira e Ananias chegaram para Pedro, porque eles haviam colocado no coração deles, entre eles e Deus, que se eles conseguissem vender o terreno que eles tinham, eles iam pegar todo o dinheiro daquele terreno e depositar aos pés dos apóstolos. Só que quando eles venderam, eles mudaram de ideia. Eles disseram: não, nós não vamos dar isso tudo. Ninguém sabe por quanto a gente vendeu, ninguém sabe. Então o que acontece? Nós vamos colocar só uma parte. Só que quando eles chegam para trazer ao pé de Pedro, do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que o próprio Pedro disse assim para Safira e Ananias: por que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse a Deus, não mentisse ao homem, mas mentisse a Deus. Pedro disse para Ananias e Safira: por que vocês deixaram Satanás enganar o teu coração? Por quê? Vocês estão mentindo, Safira. Vocês estão mentindo, Ananias. Aí eu pergunto: quem foi que contou para Pedro? É o dom do discernimento. É o dom do discernimento. Quando uma pessoa estiver contando algo para você, se você buscar ter esse dom, você vai saber se é verdade ou não. Eu não estou falando de algo que você acha, ou é de uma mentira grandiosa, porque tem coisa que a gente, humanamente falando, a gente sabe se é verdade ou mentira, é ou não é? Mas tem coisa que é só Deus. Como que Pedro iria descobrir que eles estavam mentindo? Como? Se não fosse o dom do discernimento. E a igreja precisa buscar o dom do discernimento, para que pessoas não mintam para você, para que você não seja enganado por mentira, para que quando alguém estiver mentindo para você, o dom do discernimento vai entrar em ação e você vai saber: é mentira. Isso que a pessoa está falando não é verdade. Por quê? Porque a pessoa tem o dom do discernimento. E Deus nos deu esse dom. E Deus dá esse dom para a igreja. Para quê? Para que você não acredite em fake news. Diga amém por isso. O dom do discernimento para quê, bispo? O dom do discernimento para que você não acredite em pessoas dissimuladas. Diga comigo, diga: o dom do discernimento para eu não acreditar em falsas doutrinas. Diga: o dom do discernimento para eu não acreditar em mentiras. Diga: o dom do discernimento para eu não acreditar em pessoas dissimuladas. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa encoberta. Ela encobre ali. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está na cidade de Filipos. Paulo está pregando o evangelho, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E na cidade de Filipos tinha uma mulher endemoniada. Ela era adivinha. E é muito importante que você tome bastante cuidado com isso. A adivinhação não é de Deus. Ah, deixa eu adivinhar. Não entre nisso. A Bíblia diz que essa mulher era adivinha. E por que ela era adivinha? Porque ela era possessa de demônios. Ela estava possuída por demônios. E ela, por estar possuída por demônios, ela adivinhava muita coisa da vida do povo. Ela, por estar possuída por demônios, ela revelava muitas coisas da vida das pessoas. E as pessoas ficavam admiradas. E diziam: como é que essa mulher sabe? Porque na realidade tinha demônios na vida dela. E os demônios, eles não estão presos como a gente. Humanamente falando, eles não estão limitados ao espaço de tempo. Eles se locomovem numa velocidade muito rápida. E eles conseguem ter acesso a informações que muitas vezes uma pessoa normal não tem. Porque ele está lá, você está lá no seu quarto e eles estão lá. Porque a Bíblia diz
E o diabo está ao nosso derredor. O diabo está onde? Ao nosso derredor, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor nos guardando. Diga amém. Então essa mulher adivinha, essa jovem que adivinhava na cidade, e os homens que era dono dela, porque ela era escrava, ganhava muito dinheiro com ela. Paulo está indo pregando o evangelho e essa mulher está atrás de Paulo. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem está pregando a verdade. Olha que ela não estava dizendo uma mentira. Ela estava dizendo algo que era o quê? Verdade. Só que quem é que estava dizendo? Uma mulher possuída por demônios. Então, Paulo, em um determinado momento, ele expulsa o demônio daquela mulher. O demônio que dizia que Paulo era um homem de Deus, o demônio que dizia que a mensagem que Paulo estava pregando era verdadeira. Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Por que, bispo? Por que Paulo expulsou? Porque Paulo entendeu que não era aquela mulher, mas eram demônios, e aqueles demônios iam ganhar credibilidade. Por quê? Aquela mulher já tinha uma credibilidade na cidade. Tudo que o pessoal necessitava saber, adivinhar, procurava ela. Agora, ela está falando algo que é verdade, e o crédito não iria ficar na pregação de Paulo, o crédito não iria ficar na mensagem de Paulo, mas o crédito ia ser para aquela mulher que estava sendo adivinha, porque todos iam dizer: nossa, ela adivinhou, veio homens aqui pregar de Jesus e ela adivinhou, ela falou que eles pregavam de Jesus e que era verdade. Eles não iam dar crédito à pregação de Paulo, eles não iam dar credibilidade à pregação do apóstolo Paulo, iam dar credibilidade àquela mulher. Mas a Bíblia diz que Paulo, sabendo que não era aquela mulher que estava falando, mas era demônio, expulsou os demônios daquela mulher. E você precisa saber quando é Deus que está falando e quando é o demônio. Por quê, bispo? Porque teve um momento que Jesus, ele percebeu isso. Isso é o dom do discernimento. Jesus está aqui, aí a Bíblia diz que Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Aí Jesus fala que ele vai morrer, que ele necessita ser entregue, ser crucificado. Aí Pedro disse assim: não, eu não vou deixar o Senhor morrer, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Aí sabe o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus percebeu que não era mais Pedro, era quem? O diabo. E você precisa ter esse discernimento. Por quê, bispo? Porque o diabo pode tomar uma pessoa em profecias e profetizar coisas que vai agradar o seu coração. Agora, quem tem um dom do discernimento sabe se é Deus que está falando na boca da pessoa, ou se é o demônio, ou se é a própria pessoa. Quem tem o dom do discernimento não fica enganado com profecia. Quantos cristãos vem em mim: ah, bispo, porque uma vez Deus falou que ia me dar isso e nunca me deu. Falei: será que foi Deus que falou? Ah, bispo, porque uma vez Deus falou que ia fazer isso e não fez, bispo, já passou, foi tempo e nunca aconteceu. E eu pergunto: será que foi Deus que falou? Porque se a pessoa tivesse o dom do discernimento, ela ia saber que não foi Deus. Se a pessoa tivesse o dom do discernimento, ela ia saber que talvez foi carne. Se a pessoa tivesse o dom do discernimento, ela ia saber que foi o diabo. E se você tem o dom do discernimento, meu irmão, você não vai ser enganado. Se você buscar de Deus o dom do discernimento, você vai saber quando alguém está mentindo para você. Se você buscar o dom do discernimento, você vai saber quando o demônio está usando uma pessoa. Quem tem o dom do discernimento, ele sente, ele percebe, ele sabe quando o diabo está num lugar. Quem tem o dom do discernimento, quando ele chega numa casa, ele percebe, ele sabe. Não é adivinhar não é chutar não é tentar a sorte, é certeza. Essa pessoa sabe, essa pessoa tem certeza. Você vai orar por uma pessoa, você percebe, você tem um discernimento, você começa a se arrupiar. Tem pessoas que quando tem um dom de discernimento, ela sente cheiro, ela vê anjo, vê demônio. Que tem o dom do discernimento, ela sabe, ela tem certeza. Por quê? Porque Deus revela, amém? É um dom. Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 20, para a igreja de Tiatira:
Diz: eu tenho uma coisa contra ti, porque tolera Jezabel, que engana, que ilude. Jesus está dizendo que dentro da igreja tinha uma Jezabel, ou seja, uma mulher que estava enganando o povo, que estava iludindo. Agora eu me pergunto, como é que pode a igreja não perceber? Como é que pode o povo daquela igreja de Tiatira não ver isso? Que tinha uma mulher que estava enganando o povo de Deus. Como é que pode a igreja não perceber que aquela mulher era uma falsa profetisa? Jesus diz: vocês toleram uma falsa profetisa, Jezabel. Eu tenho isso contra vocês, pessoa má, que corrompe o meu povo. Por quê? Porque faltava o dom do discernimento. Quem tem o dom do discernimento, meu irmão, não vai ser enganado por mentira. Quem tem o dom do discernimento vai saber quando o demônio está agindo. Quem tem o dom do discernimento vai saber quando é Deus que fala. Quem tem o dom do discernimento vai saber se a profecia é de Deus ou não é. Amém? Nós precisamos, como igreja, buscar o dom do discernimento. E como é que eu tenho esse dom do discernimento, bispo? Orando e jejuando. Todos os dons você só vai conseguir através da consagração. Todos os dons você só vai conseguir se você se consagrar e pedir a Deus, que é Ele que dá. Amém? Não é um prêmio. Eu vou orar muito. Não é prêmio, não é mérito, é graça, é favor de Deus. Se você quer e Ele contemplar o desejo do teu coração e Ele vê que isso vai ser útil na sua vida, Ele vai te dar. Agora a igreja precisa buscar o dom do discernimento. Se tem um dom que você precisa ter, é o dom do discernimento. Se tem um dom que precisa ter na sua vida, é o dom do discernimento. Para quê? Para que quando você precisar dele, você possa usar ele. Para que quando alguém falar algo, você saber se é de Deus ou não. Para que quando alguém mentir para você, Deus vai te mostrar que aquilo é mentira. Não é só a palavra, você vai conhecer o desejo do coração. Você vai conhecer o intento do coração da pessoa. O dom do discernimento vai ajudar a igreja a não cair em fake news, amém? O dom do discernimento vai ajudar você a não ser enganado. Por quê? Porque Deus vai revelar para você o oculto e o escondido, amém? Deus vai revelar para você as pessoas más. Deus vai revelar para você aonde tem um demônio. Deus vai revelar para você aonde é Deus e aonde não é Deus. E eu falo isso até mesmo dentro da igreja, até mesmo em pessoas pregando, porque o tanto de gente que tem falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, dizendo que Deus disse, que Deus mandou, e Deus não disse, e Deus não mandou coisa nenhuma. Pessoas que não estão com compromisso com o evangelho, pessoas que estão enganando e mentindo, e que tem o discernimento não fica enganado. Quem tem o discernimento não é enganado, amém? Quem tem discernimento não é enganado por homem, por mulher, por pastor, por ninguém. Quem tem o discernimento não é enganado por mentira. Se aquele povo tivesse o discernimento, se aquele povo tivesse esse dom, eles não seriam enganados. Sabe por que você está sendo enganado muitas das vezes? Sabe por que as pessoas muitas vezes te enganam? Porque falta isso, o dom do discernimento. Mas se você buscar, se você orar, se você se consagrar e dizer: Deus, eu quero esse dom na minha vida. Deus, eu quero o dom do discernimento para que eu possa discernir até coisas do seu coração, que você pensa que é de Deus e talvez não é. Porque o dom do discernimento não é só para ver nas pessoas, não, é para ver em você. Para você ver até coisas que talvez você não sabia que você pode, que você é capaz. Você vai discernir o seu chamado, você vai discernir a sua vocação, você vai discernir o propósito de Deus para a sua vida, porque o dom do discernimento é para a igreja, amém? Busque, ore, consagre a Deus e diga: Deus, eu quero esse dom. Deus, eu quero o dom do discernimento, para que quando eu chegar num lugar que tiver um demônio, eu orar e eu não ser enganado. Eu já fui orar em casas, eu já fui orar em pessoas, que quando eu cheguei lá, a pessoa estava falando em mistério, a pessoa estava lá rodopiando, e aí eu disse assim: vamos orar. E Deus falou assim: aí não é minha presença não, aí é demônio, põe a mão. Eu disse: meu Deus. E eu fui lá, porque falou muito forte o discernimento. Eu orei e era demônio. Já teve pessoas que Deus me falou: cuidado,
Cuidado, que essa pessoa quer te prejudicar, vai dar o golpe. Cuidado, o dom do discernimento. E eu, tomei cuidado. Já teve pessoas que mentiram para mim na cara dura. E não é a mentira que parece mentira, é a mentira que parece verdade. Mas o Espírito Santo no meu coração, isso é mentira. Não acredita não. Fala, não, amém. Tranquilo, sossegado, pode deixar comigo. Agora, é de mim mesmo? Não, isso é o dom que Deus dá para todos nós. Para você saber quando é Deus e quando não é. Para que você não perca a promessa de Deus, amém? Para que você não caia em fake news. Você precisa do dom do discernimento, amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Deus, Ele vai te dar o dom do discernimento. Você acredita nisso? Diga amém. Nós vamos orar nesse sentido agora. É para todos nós, querido. Isso não é algo exclusivo de pastor, de bispo, de obreiro, não. É para todo mundo. É para aquele que busca. Você está cansado de ser enganado? Está enganado de ser feito de bobo, de boba, das pessoas mentirem para você? Deus vai nessa noite te dar o dom do discernimento. Está cansado de muitas vezes o diabo usar pessoas para te prejudicar? Deus vai te dar o dom do discernimento e você vai saber quando o diabo está agindo. Deus vai te dar o dom do discernimento para que você venha saber quando é Deus e quando não é Deus, amém? Feche os teus olhos neste momento. O povo de Deus foi enganado pelo próprio povo deles, eles foram enganados. Quantas pessoas são enganadas pelo próprio povo? E você diz assim, puxa, eu pensei que eu ia para a igreja e eu ia sair do engano, e lá na igreja uma pessoa me enganou. Lá na igreja uma pessoa disse algo e eu acreditei, e até hoje eu estou pensando que isso é de Deus e não é de Deus. Quantas pessoas, por não terem o dom do discernimento, caíram em golpe? Quantas pessoas, por não terem o dom do discernimento, caíram na conversa fiada? Quantas pessoas, por não ter o dom do discernimento, tolerou a pessoa má na sua vida, e essa pessoa só te machucou, essa pessoa só te fez mal, e você não teve o dom do discernimento para saber que essa pessoa é má? Quantas pessoas estão vivendo a ilusão por conta dos demônios que têm se disfarçado para enganar essa pessoa? Mas eu declaro, a partir de hoje, Deus vai te dar o dom do discernimento. Aonde você chegar que tiver demônio, Deus vai te mostrar. Aonde houver mentira, Deus vai te mostrar se é mentira ou não. É Deus. Eu não estou falando de uma percepção humana. Eu não estou falando de coisas que você vai achar, que você vai pensar se é ou se não é, não. Eu estou falando de um dom que revela o oculto e o escondido. Eu estou falando de um dom que mostra as coisas para você da maneira como é. Eu estou falando de um dom que revela onde tem Deus e onde não tem Deus. Eu estou falando de um dom que você vai saber quando alguém entregar algo para você dizendo que for Deus, você vai saber se é Deus ou não. Eu estou falando de um dom que quando alguém tentar te enganar, você vai saber o intento, o desejo do coração daquela pessoa. Deus vai te revelar. Por quê, bispo? Porque Deus não quer que o seu povo viva enganado. Deus não quer que você seja trapaceado. Deus não quer que você sofra por conta de notícias falsas. Deus não quer. E Deus nessa noite Ele vai te dar o dom do discernimento. Fale com Deus neste momento e se renda a Ele de todo o coração. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Feche os seus olhos e diga para Deus neste momento que você quer esse dom. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A sua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Sem que eu me sinta assim,
peixes nunca vão medir o meu valor. A sua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro sou, se fraco eu me sentir. Que não é só sou, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que dizem sobre mim. Eu creio sim, o que dizem sobre mim. Eu creio sim, no que dizem sobre mim. Soberano Deus, Pai eterno, ó Deus, eu quero orar neste momento, meu Pai, te pedindo o dom do discernimento. Ó Deus, libera esse dom sobre a vida deste homem, libera esse dom sobre a vida desta mulher. Ó Deus, que essa mulher não venha a ser mais enganada, que esse homem não venha a ser mais enganado. Meu Deus, que essa pessoa tenha um dom do discernimento, meu Pai, para que o diabo não engane ela, para que pessoas não enganem ela, meu Pai. Ó Deus, para que ela não venha acreditar, meu Deus, em falsas doutrinas, para que ela não venha acreditar em falsas profecias. Ó Deus, que ela venha, meu Deus, ter esse dom, meu Pai, para que quando ela encontrar alguém, ó Deus, que talvez está possessa por um demônio, ó Deus, precisando de uma libertação, que o Senhor venha revelar a ela. Ó Deus, para que quando alguém mentir, meu Deus, para essa pessoa, ela, assim como Pedro, ó Deus, teve a revelação, o discernimento, que Ananias e Safira estavam mentindo para ela, para ele, meu Pai. Ó Deus, que essa pessoa também tenha um discernimento, receba o dom do discernimento para que você não acredite mais em mentiras, receba o dom do discernimento para que você saiba quando alguém estiver endemoniado, que você receba o dom do discernimento para que você venha ter, ó Deus, a revelação, meu Pai, das notícias verdadeiras e das notícias falsas. Pai, em nome de Jesus, entrega este dom, meu Pai, para cada um dos teus filhos. Ó Deus, que cada um possa saber usar este dom, meu Pai. Ó Deus, que esse dom venha sobre nós neste momento, para que nós não sejamos enganados pelo diabo, para que nós não sejamos enganados por notícias falsas. Ó Deus, para que nós não venhamos perder a nossa promessa. Ó Deus, para que nós não venhamos perder, meu Deus, o direito de entrar na terra prometida que o Senhor tem para nós, meu Deus, a nova Jerusalém. Ó Deus, e que o engano caia por terra, que a cegueira caia por terra. Meu Deus, a partir de hoje eu declaro, meu Pai, que nenhum dos teus filhos que estão aqui vão viver mais enganado, que nenhum dos teus filhos que estão aqui vão ser enganados, porque nessa noite eu profetizo o dom do discernimento sobre cada um deles, que eles possam perceber, meu Pai, ó Deus, os teus anjos, que eles possam perceber o mundo espiritual. Abre os olhos espirituais dessa mulher, abre os olhos espirituais deste homem, para que ele possa ver, para que ela possa ver, meu Pai. Abre os olhos espirituais da tua igreja, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, meu Pai, para que nós possamos ouvir. Ó Deus, abre, meu Pai, ó Deus, a nossa percepção do mundo espiritual, ó Deus, o olfato, ó Deus, o cheiro, ó Deus, abre, meu Deus, o mundo espiritual para que possa ser real para nós, que esse dom venha sobre a tua vida nessa noite. Eu declaro que você vai ter o dom do discernimento e você não vai ser enganado, em nome de Jesus, amém? Diga amém por isso. Dê um aplauso, Senhor Jesus. No final,
Você vai, no final, quando a gente terminar de orar, vocês vão passar aqui, eu vou ungir a sua cabeça. E a partir de hoje você vai orar. E você depois vai me procurar. Tem pessoas aqui que você vai ver. Deus vai te mostrar. Anjos, demônios. Você vai ver quando tiver demônio na vida de uma pessoa. Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar para você. Você vai ter esse dom de discernimento do mundo espiritual aberto. Para que você possa ver. Amém? E para que você não possa ser enganado. Amém? A partir de hoje ninguém vai mais te enganar. Porque Deus vai te dar esse dom. Amém? Queridos, amanhã, 6 horas da manhã, nós temos aqui a campanha de oração, das 6 às 6:30. E eu quero convidar vocês para participar. Você que puder, venha participar dessa campanha de oração, das 6 às 6:30. É do dia 1º ao dia 7, são 7 dias que nós estamos aqui orando. À noite não tem culto. Terça-feira tem o culto das mulheres. Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus aí. Falar em mulheres, eu quero convidar a pastora Luciene, que está fazendo aniversário hoje. Nós vamos aproveitar e orar por ela, cantar os parabéns, né, missionário Dalval? Vem aqui, pastora. Lembrando, quarta-feira nós estamos na campanha Senhor, eu quero sair do sufoco. Venha participar em nome de Jesus, amém? Abra essa semana um propósito de jejum e oração por esse dom do discernimento, tá certo? Abra um propósito, eu vou jejuar, vou orar por esse dom. Domingo que vem, nós vamos receber o nosso apóstolo e a bispa Aurélia aqui, amém? Você não pode faltar, chega cedo, o apóstolo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E na segunda-feira, ele vai estar trazendo aqui uma palestra, na segunda. Domingo ele vem pregar no culto da família, e na segunda ele vem trazer uma palestra sobre a igreja e o reino. Mas não falte, principalmente no domingo, amém? Vem aqui, pastora, está completando mais um ano de vida, glória a Deus. Pastora Luciene é uma guerreira, eu admiro muito ela. Não tem impedimento, querido, para a pastora Luciene. Com a barrigona grande, fazendo a obra, com a bebê, bota a bebezinha aí, vai evangelizar com a gente. Se é para fazer arrecadação de alimento, ela vai. Não tem dificuldade para a pastora Luciene. Eu já presenciei a praça aí cheia de água, que vocês sabem que quando chove aqui inunda, né? E lá pro lado que a pastora mora, inunda mais ainda. E eu já presenciei ela vindo aí, andando, dentro, tal, com um menino, com Dario nos braços. Eu disse, meu Deus, eu quero ter essa fé. Então, é uma pessoa que a gente admira. Foi para a Barra fazer a obra de Deus na Barra, e a Barra não é fácil, a Barra é uma barra. E ela foi fazer a obra na Barra. E Deus abençoou ela lá tremendamente. Em São Paulo, ela teve em São Paulo um período, teve lá entregando marmitas, sempre debaixo da visão ministerial. E a gente é grato pela sua vida, pastor, por essa mulher guerreira. Já passou muitas calúnias, muitas fake news, e nunca saiu do ministério, né? Tanta fake news, porque tem pessoas, falou isso, eu vou sair da igreja. Não, meu irmão, não sai da igreja por nada não, amém? Você não está na igreja por conta de A nem de B, você está na igreja por causa de Jesus, amém? E sempre o diabo vai levantar alguma coisinha para tirar você da igreja, e você não deixa isso te tirar do propósito de Deus. Se um dia que você pensar e dizer assim, eu vou sair da igreja porque alguém falou isso, procura a pastora Luciene e deixa ela contar só um pouco do que aconteceu na vida dela. Você fala, moça, eu não saio da igreja não, porque o que essa mulher passou é muito pouco, vocês não fazem ideia. Então assim, a gente não conta, e ela também não conta aqui, para não escandalizar, entendeu? Que a gente quer fortalecer. Mas um dia que você quiser saber mais da história dela, procure ela, a história dela é uma história fantástica. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, agradecendo a Deus pela vida da pastora Luciene, e no final você vai passar aqui, que eu vou ungir o alto da sua cabeça e eu vou declarar que em nome de Jesus você vai ter esse dom do discernimento, amém? Estenda as mãos para cá, vamos consagrar aqui a pastora.